Saúde é item estratégico para qualquer governo. O Brasil é uma referência mundial com o SUS, com defeitos, mas com muitas virtudes. E no programa do Anuário de hoje a gente conversa com a responsável pela pasta da saúde no Ceará, a secretária Tânia Mara Coelho. Ela é a nossa convidada do programa do Anuário que já está no ar. Tânia Mara Coelho é a segunda mulher a liderar a SESA, a Secretaria da Saúde do Estado. A primeira secretária foi há quase 30 anos, doutora Ana Maria. Tânia Mara é médica formada pela UFC e por mais de um ano compôs o corpo gestor da SESA como secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional. Além disso, foi superintendente da rede hospitalar da SESA e diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José. Tânia Mara possui residência em infectologia e é especialista em medicina do viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e também em gestão das clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela também concluiu o mestrado em saúde pública pelo UFC. Quem está conosco, portanto, é Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde do Ceará. Secretária, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui com você novamente, José. É um prazer. Muito bem. Secretária, primeira pergunta, né? Saúde, educação, segurança. 3 pastas estratégicas, qualquer governo sabe o quão importante é isso, porque as pessoas demandam muito isso. Segurança talvez tenha assumido a dianteira porque é o básico das pessoas andarem na rua. Mas saúde é uma agenda muito difícil. O Brasil é muito moderno no desenho do SUS, mas as demandas parecem impossíveis de serem atendidas. Queria que a senhora fizesse uma leitura da sua experiência até agora à frente da SESA. Eu acho que realmente essas 3 pastas, como você já falou, são as pastas, como diria assim, mais requisitadas pela população, né? E a saúde que é fundamental, o ser humano não vive se não estiver bem, se não estiver com a saúde plena. E são demandas imensuráveis, infinitas, e o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele tem esse diferencial que é o SUS para todos, né? Tudo para todos. Isso leva a que o sistema, a gente tem que se adaptar para poder atender tantas demandas, né? Mas eu acredito que o Brasil ele tem evoluído muito, né? O Ceará evoluiu muito nesses últimos anos, principalmente com a questão da descentralização de serviços de alta especialidade, com a criação desses hospitais regionais, as policlínicas, os centros de especialidades odontológicos regionais, né? E a gente, para que tudo funcione dentro de uma rede, a gente também tem que trabalhar com a atenção primária. E eu considero como um grande alavanca dessa gestão o fato da gente estar articulando muito com os municípios, com os secretários de saúde do município, com os prefeitos, porque o estado são 184 municípios. E a saúde do estado, ela vai estar bem se os municípios estiverem bem. Então, a gente tem conseguido muito conversar, articular, os secretários colocarem suas demandas, a gente tentar resolver, tentar sanar, para que as coisas andem bem no município onde está a população, porque é lá onde está o cidadão, onde ele vai estar mais próximo. E a criação das superintendências, são 5 superintendências, é uma representação da secretaria nas regiões de saúde. Cada região, depende da região, nós temos região com 20 municípios, temos região com 55 municípios. E por isso a gente está fazendo estudando essa regionalização para ver se a gente precisa dividir mais ainda o estado e a secretaria está mais próximo dos municípios, porque uma superintendência para dar conta de 55 municípios é muito pesado, né? Mas a gente vem cada vez mais fortalecendo essa união com os municípios, tentando sanar o problema da população o mais próximo possível e atendendo a expectativa da população dentro da sua necessidade. Por isso que foi muito importante, ano passado, o Estado de Ceará ter entregue às 5 regiões seus planos de saúde regionais. Esses planos, José, eles foram construídos dentro de grandes oficinas regionais, onde participavam tantos profissionais de saúde, representações de gestores locais, mas também a sociedade civil. E aí a gente consegue, dentro desses planos de saúde regionais, entender qual é o vazio assistencial de cada região. Porque para a gente sair daquela lógica de que eu vou construir um hospital, eu vou botar o serviço XY, não sou eu que tenho que dizer isso, quem tem que dizer é a população, os gestores locais, o que é que a população está precisando, e é em cima disso que a gente tem que se planejar, para oferecer o que a população está precisando dentro daquela região, que pode ser diferente da outra região. Por exemplo, a demanda de saúde da região norte, ela tem a peculiaridade diferente da
da região do vamos Cariri. lá, vou dar um exemplo para a senhora, né? Os acidentes com motocicletas são um problema que não são de uma região, Não de são todo de o uma interior região. do país inteiro. Então, eu estou falando de traumatologia. O Hospital Regional Norte, ele certamente tem que estar atento para essa demanda, assim como o Regional do Cariri, assim como o de Limoeiro, assim como o de Quixeramobim. Como é que vocês trabalham essas peculiaridades? Esse ponto aí foi extremamente importante. A traumato-ortopedia ela é um vazio assistencial em todas as regiões. Em todas as regiões. Porque falta médico? Porque falta serviço, falta especialista, né? E aí a gente tem que levar através dos nossos complexos regionais, nossos hospitais regionais. Quando a gente abriu o serviço de politrauma lá do Litoral Leste, que é uma região, né, que é o Vale do Jaguaribe, foi baseado na necessidade da região. A gente viu que era um grande vazio assistencial daquela região, um serviço de emergência de politrauma. Então a gente abriu, foi o primeiro serviço que a gente abriu ano passado, foi o do politrauma e da oncologia também no Vale do Jaguaribe. E os indicadores mostravam que a taxa de mortalidade por câncer naquela região era mais alta. Então foi o primeiro serviço aberto, havia um vazio assistencial muito grande, não tinha serviço de oncologia naquela região. O indicador é determinante para isso? Olhe, Jocélio, hoje mais do que nunca o gestor tem que trabalhar com dados. Dados. E dados, assim, muito trabalhados, para que a gente tenha a informação real, né? E é imprescindível a gente ter painéis, esse pessoal chama agora de dashboard, para que a gente possa acompanhar os indicadores principais de uma gestão, que é mortalidade materna, mortalidade infantil, né? São os principais, mas tem muita morte prematura, internamento de pacientes jovens dentro de hospital. Então, são vários indicadores que a gente trabalha para a gente se basear em o que é que a gente tem que realmente agir naquela região. Tá. Né? E esses vazios, eu citei a traumatologia, a senhora falou, realmente é uma demanda de todos os hospitais. Como é que vocês têm procurado agir num caso como esse específico para não gerar um efeito de lotação no JF? Primeiro serviço aberto lá no Vale do Jaguaribe, no Litoral Leste, com tudo, Jocélio. Cirurgião ortopédico, cirurgião buco-maxilo, neurocirurgião, vascular, equipe completa. Agora vamos abrir um outro serviço de politrauma noutra região, tá? Aí nós temos a região norte que tem serviço de politrauma. Aí o que é que a gente vai fazer? Fortalecer esse serviço, já que existe, né? Na região sul a gente também tem serviço de politrauma. A gente vai ver o que é que a gente precisa fortalecer mais naquela região em termos de politrauma. Agora havia essas duas regiões, que era o Sertão Central e o Litoral Leste, que havia realmente um vazio. Por isso que nós estamos partindo logo para abrir nas principais regiões que não tinham nada. Então, a gente já fez, se você tem ideia, nós já fizemos mais de 1.700 cirurgias traumatológicas no Litoral Leste. Ou seja, eu estou falando de questões que poderiam ser evitadas se as pessoas usassem o capacete, se usassem os equipamentos de segurança. A senhora faria uma leitura de que a gente precisa reprimir mais o mau motociclista? Precisa ser mais atento na educação no trânsito para não gerar esse impacto? O que é que o Estado pensa do ponto de vista holístico em relação a isso? Então, eu acho que é fundamental trabalhar a educação, né? Eu acredito que eu sou gestora da saúde, mas eu não entendo saúde sem educação, né? Através da educação que a gente consegue prevenir e promover saúde. Então, na questão do trânsito, é fundamental a gente estar em parceria com a educação. Nesse projeto que a gente está trabalhando de fortalecimento da atenção primária, a gente está trabalhando também com essas questões, capacitando os profissionais, fazendo discussões. Já conversei com a Eliana, secretária de Educação, para a gente ter estratégias nas escolas, para começar desde cedo, ensinando como é que se deve se proteger no trânsito. Essas abordagens são essenciais para que a gente possa diminuir esse número de acidentes e as pessoas entenderem, José, que o acidente de trânsito ele tem um mal muito grande por deixar pessoas jovens sequeladas. Tem um custo atuarial, né? O custo e a sequela, né? A gente perde pessoas jovens, ativas e produtivas. E nossa população está envelhecendo. Sim. Né? Então, realmente isso tem um efeito muito grande na questão de saúde da região, não só do Ceará, mas do Brasil como um todo. Né? O prefeito do interior, historicamente, comprou ambulância porque ele não tinha como dar conta da atenção primária. Em que medida esse cenário, secretária, já mudou? Em quanto ele já mudou? Olha, eu não sei te dizer assim percentualmente o quanto isso mudou, mas, por exemplo, quando a gente teve uma reunião com a superintendência do JF e eles disseram para a gente, olha, já teve impacto no JF a criação do politrauma do Litoral Leste. Tem como vocês verem a abertura de outros serviços? Não, a gente já está
programando, né? E isso faz com que o paciente se desloque menos, ele fique concentrado na região, que é o que a gente quer, que o paciente tenha seus problemas resolvidos naquela região. Tá. E eu tenho certeza que com o aumento da criação desse serviço de alta complexidade, como também a oncologia, a gente vai conseguir concentrar a população nas suas regiões, né? A oncologia virou uma pauta muito importante na saúde pública. É impressionante, os números mostram isso certamente, né? E como é que é a política do Estado hoje para dar conta dessa demanda? Primeiro a gente tem que falar da pandemia, né? Pós-pandemia a gente teve um impacto muito grande, a quantidade de pacientes que estão sendo diagnosticados com câncer. E o mais grave, Cara, demanda reprimida? Demanda reprimida, né? Uhum. Muito diagnóstico e muito diagnóstico tardio, né? O paciente já com doença avançada. Então, essa pauta passou a ser uma pauta preponderante para o governo do Estado. O governador Eumano muito consciente e comprometido em atender a população nessa pauta. Então, ano passado, ele me pediu um plano estadual de oncologia. Pela primeira vez, o Estado entregou. Onde foi que a gente fez? A gente fez um mapeamento de todo o Estado, baseado nas portarias do Ministério da Saúde, do Instituto do Câncer, de quanto a população necessária para cada serviço. E aí a gente fez esse estudo, mostrou qual era a necessidade de ampliação do serviço de oncologia no Estado, assim também como os serviços de acelerador linear, que é aquele aparelho que faz a radioterapia, né? E, em cima disso, a gente está fazendo a alocação de recursos para ampliar a oncologia por todo o estado do Ceará. Então, a gente já tem no Vale, agora a gente vai para o Sertão Central, e a tendência é a gente cobrir todas as regiões que foram mostradas que haviam vazio assistencial. Na região norte nós temos vazio assistencial, como é uma região muito grande, pelo menos 3 serviços a mais nós vamos ter que abrir, né? Em relação à radioterapia, a gente fez o estudo, mas a gente não depende da gente. A gente pede uma avaliação pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, e aí eles que determinam onde é que a gente pode colocar serviço de radioterapia. A gente fez o estudo e a gente vai apresentar para ver se eles autorizam a gente colocar aonde, né? Tá. E aonde. Uma das bandeiras da gestão Eumano, que a senhora representa, que a senhora está desde o começo da gestão, são as chamadas cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que você pode agendar numa cirurgia de emergência e de urgência. Como é que essa fila está hoje, sabendo, a gente conversou sobre isso ano passado, é difícil zerar essa fila. Na verdade, vocês procuram estabilizá-la e deixar no nível, por assim dizer, aceitável, é isso? Exatamente. Mas esse acho que é o grande projeto do governador Eumano, porque todo dia, praticamente, todas as vezes que ele conversa comigo, a gente conversa sobre cirurgias eletivas. Só deve ser uma das secretárias que mais fala com o governador, tá? Porque são 33, ele não consegue falar com todo mundo, né? É mais difícil. Mas graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, eu tenho admiração muito grande pelo nosso governador, ele é uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz. Bom, então assim, em relação à cirurgia eletiva, nós congelamos, o Brasil inteiro congelou as filas, e a partir do ano passado a gente começou a acompanhar e ver, porque a gente não tinha um painel que mostrasse pra gente onde o paciente estava sendo operado, quantas cirurgias determinado hospital lá na região sul estava fazendo, né? Qual era realmente a fila. E a fila, Jocely, ela cresceu depois que houve a determinação que a gente tinha que operar o que estava na fila. A gente tinha que ver a fila andando. E a gente tinha muitos pacientes que não estavam na fila, né? Então, a gente congelou, entraram muitos pacientes ano passado com essa determinação e a gente tem conseguido isso. O secretário de Saúde municipal tem ajudado muito. E aí, a gente conseguiu operar ano passado mais de 20% do que a gente operou no ano de 2022. Isso para a gente é muito bom, porque a gente não teve um aumento da capacidade instalada, a gente simplesmente distribuiu as cirurgias por todo o estado. E, claro, monitorização de perto. Então, ano passado a gente congelou em 68 mil até março, porque eles têm 3 meses para faturar as cirurgias. Então, a gente só sabe quanto realmente a gente operou até dezembro em começo de abril, que são os 90 dias. Tá. E aí a gente operou 123 mil cirurgias aproximadamente, muito mais do que as 68 mil que estavam na fila. Ainda sobrou alguns pacientes dos 68 mil, que são aquelas cirurgias mais complexas, né? Que é o que a gente agora está trabalhando para acabar com essa fila da alta complexidade. Mas a gente produziu muito, né? E esse ano, não é mais mutirão federal, o governo federal estabeleceu que isso ia ser um projeto permanente.
Então, eles mandaram recurso para o Estado no mês de março para os municípios fazerem cirurgia. Nós fizemos toda uma programação com os municípios. Isso que é importante também, está sendo tudo programado em conjunto. E aí eles já estão operando, em 4 meses operaram já muito, já tem os dados, né? Já estão com mais de 50 mil cirurgias, em cima do que foi pactuado nessa programação com eles, isso do federal. O estadual anda paralelo ao federal. Então, o que a gente quer é que esse ano a gente opere mais do que 20% do ano passado. E aquilo que acho que eu até lhe falei na última vez, que a gente precisa saber, o dia que o paciente entra na fila, até o dia de alta, quanto tempo ele teve que esperar para fazer a cirurgia, que é o importante. O paciente precisa saber. Estou entrando na fila, mas vou operar quanto? A gente já tem alguns procedimentos cirúrgicos que a gente já consegue dizer, por exemplo, a esterectomia. Eu estava conversando com a gerente da coordenação das cirurgias. Esterectomia, se você entrar na fila hoje, o tempo máximo é de 80 dias. Para né? traduzir esterectomia, a retirada do útero. A retirada do útero, Uhum. né? E é isso que a gente precisa dar transparência para a população, as pessoas entrarem numa fila e saber como é que a fila está andando e quando é que vai ser operado. Uhum. Eu espero que a gente consiga, o mais rápido possível, ter informação de tempo de espera para todos os procedimentos. E, acima de tudo, né, é resolver essa alta complexidade, que é a ortopedia, principalmente. Eu acompanhei um caso de uma pessoa conhecida cujo pai estava internado em Fortaleza. Houve até uma necessidade de um mandado, queria ser transferido para outro hospital, e aí a César o levou para Limoeiro, onde tem um hospital regional. Ou seja, é possível que um paciente em Fortaleza, secretária, seja levado para um outro município, Sim. se assim for o mais adequado dentro da rede. Sim. A intenção é atender aquela demanda, mesmo que vá para o interior. Exatamente, porque assim... E quer dizer, só complementando, que ele ficou encantado com o Hospital de Limoeiro, porque ele esperava que pudesse ser uma estrutura inferior, por ser no interior, é o estigma, né? E ele viu que não. Ele é de São Paulo e disse: eu me senti no Einstein, disse ele. A estrutura dos nossos hospitais regionais, Jocélio, são maravilhosas as estruturas. Tanto física como de pessoal, e a gente cobra muito. A gente, talvez, uma das bandeiras da minha gestão é monitoramento e fiscalização. Então, eu prezo muito pela humanização, que as pessoas sejam bem tratadas, que as pessoas sejam bem orientadas, que quando cheguem no hospital seja informado do seu procedimento. Isso para mim é fundamental. E os nossos hospitais regionais, eles têm uma estrutura que realmente, quando você chega lá, você fica impressionado. O pessoal lá do Limoeiro, que é o mais novo, o pessoal chega e diz: pensa que é um shopping quando chega na entrada. Estrutura para mim é muito importante, mas o mais importante é o atendimento lá dentro. E todo mundo tem que ser bem atendido. Tá. Inclusive, a propósito disso, a senhora colocaria na conta do modelo de gestão essa eficiência que a senhora fala? Eu estou falando de SGH, estou falando de uma rede que tem um modelo de gestão um tanto diferente. A senhora acredita nesse modelo ou a senhora faria algum ajuste? Tem isso no seu escopo? Eu acho que a gente está fazendo uma avaliação. Qual é o melhor modelo de gestão? Né? Nós temos hospitais que são geridos pela própria secretaria, temos OS tomando de conta dos nossos hospitais regionais e 2 aqui em Fortaleza. Aqui é o Leonardo da Vinci e o Valdemar Leonardo da Alcântara. Vinci e o Valdemar de Alcântara, e ainda tem a Casa de Cuidados. Tá. E ainda tem 6 UPAs de Fortaleza, 6 UPAs do Estado, tá? Tem 6 UPAs em Fortaleza. E a gente está comparando, né? Agora, o que eu acho que é importante é fiscalizar, é saber gerir, cobrar, monitorar dados, resultados, né? Os contratos de gestão, a gente está trabalhando muito em cima para que as metas quantitativas e qualitativas sejam metas que mostrem resultado, não sejam metas banais, que não mostrem realmente a eficiência, né? A gente tem trabalhado muito em cima desses contratos de gestão, mas eu acredito que a gente só vai conseguir ter uma avaliação melhor de qual a melhor gestão depois que a gente conseguir avaliar bem, que é o que a gente está fazendo agora. Tá. Bom, concurso público, né? Na gestão Camilo ainda houve uma mudança no modelo do que seria aquele concurso. A princípio, o seu antecessor, o Dr. Cabeto, pensava ele já foi antes do seu antecessor, né? Foram 3. Já mudou. Ele tinha um desenho que previa uma autonomia para a FunSaúde, depois o governo disse: não, vamos fazer no formato convencional. Queria que a senhora falasse sobre convocação desse pessoal e modelo de trabalho dessas categorias que passam a fazer parte.
Então, eles passaram a ser estatutários. Sim. Sendo estatutários, eles têm a mesma regra do servidor comum. Ele passa a ser servidor do Estado. Nós estamos cumprindo rigorosamente o que foi colocado no decreto da transmudação da função. Eles chamam de transmudação, esse nome bonito que eu nunca tinha ouvido falar. E, por exemplo, agora, no dia 29, nós liberamos uma relação de mais convocados. Setembro tem mais uma convocação e dezembro tem mais uma convocação. Então, ano passado nós tivemos 3. Esse ano, acho que nós vamos ter 3 ou 4, mas cumprido rigorosamente o decreto. A gente tem um acolhimento para esses servidores que estão chegando, né? A gente tem questões legais que eles têm questionado, né? Porque há uma mudança de tudo que tinha sido estabelecido. Mas eu acredito que a gente tem conseguido dar boa resposta com esses novos servidores que estão entrando, certo? Principalmente na categoria de enfermagem, tem sido uma melhoria muito grande para a gente, e também a questão médica, né? O administrativo não é um volume tão grande, mas tem repercussão. E eu acho que se a gente for somar tudo, o impacto é positivo. O impacto é positivo porque a gente precisa de servidor, pessoas que sejam fixas, que a gente possa treinar, capacitar, e essas pessoas não estejam mudando constantemente, né? Acho extremamente importante. A senhora tem uma bandeira que a motiva muito, que é a atenção primária. Queria que a senhora falasse sobre a sua estratégia para a atenção primária. Porque quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu recebi muitos secretários dizendo que a atenção primária estava muito solta, os municípios estavam muito soltos, e a função do Estado é coordenar, né, e alinhar as estratégias. Uma política de Estado tem que estar todo mundo junto, tem que estar todos os municípios seguindo aquela orientação. E aí visitei vários municípios, eu adoro visitar, adoro ir para o interior. A senhora é de Fortaleza? Sou de Fortaleza, mas eu adoro ir para o interior, ouvir as pessoas, ver em loco a situação de saúde, porque é mais fácil se você o prefeito chegar para mim falando da situação, eu realmente vi isso lá, realmente merece mudar, extremamente importante. E aí a gente fez um projeto com a doutora Valdelice, que é a minha secretária executiva de atenção primária e políticas de saúde. Essa estratégia foi levada para São Paulo, para o CONASE, o Conselho Nacional Secretário de Saúde, e foi aprovado esse projeto, e a gente lançou em abril agora, na região do Litoral Leste, contempla 20 municípios, que é capacitar os profissionais, né? Levar treinamentos, reorganizar a rede, ver quais são os vazios assistenciais, matriciamento da saúde mental, tudo isso está envolvido, violência, acidente automobilístico, tudo isso ele engloba dentro dessa transformação que a gente quer fazer na região. A gente pegou uma região pequena, de 20 municípios, porque justamente foi a primeira vez, a gente quer ver se a gente consegue planificar. O que é a planificação? É a organização da rede de saúde. O paciente ele tem que entrar pela atenção primária, e se ele precisar de um especialista, esse fluxo tem que estar com a policlínica, e esse paciente ele não pode ficar solto. Se ele precisar de uma atenção mais especializada ainda, isso aqui tem que estar ligado ao hospital terciário. Então, ele não pode ficar rodando, perdido na rede. E é isso que a gente quer fazer nesse projeto. E o próximo passo é o Cariri, que vai ser um projeto muito maior, porque é uma região maior. Tem um nome esse projeto? De braços abertos. De braços abertos. Braços abertos. A marca é essa. A marca é essa, justamente para a gente abraçar todo mundo e a gente conseguir mudar a realidade da saúde de cada região. Como é que a senhora lida, como é que a senhora lê essa grande quantidade de faculdades de medicina pelo Brasil, notadamente no Ceará, e aí entra uma discussão corporativista do sindicato e, ao mesmo tempo, uma preocupação, né? A gente está formando muito médico e, ao mesmo tempo, tem um vazio de médicos em várias regiões. Se a gente conversar com os médicos, eles vão dizer, olha, o que é preciso? Eles vão dizer uma carreira médica, para que esse médico formado tenha interesse em residir no município do interior. Do jeito que é hoje, eles dizem não é interessante. Como é que a senhora lê isso? Como é que a gente lida primeiro com a qualidade do ensino? Isso não é uma tarefa da CESA, isso é uma questão do MEC. Como é que a senhora lida com isso? Qual a sua leitura sobre essa grande quantidade de médicos? Eu acho que uma resposta já deu. A gente tem um vazio muito grande de profissionais de saúde e, ao mesmo tempo que você forma, você acaba concentrando em determinadas áreas, né? Eu acho importante, mas é muito importante assegurar a prática desses alunos, né? Teoria é fundamental, mas se você não tiver a prática, esse profissional não sai bem capacitado. Então, a gente tem que garantir, enquanto serviço de saúde, que eles tenham área de treinamento.
Mas o mais importante que eu acho, Célio, é que a gente tenha formação de residência médica no interior. Porque o que fixa o profissional é a residência. E aí é o que a gente está fazendo. A gente conseguiu na Escola de Saúde Pública esse ano expandir mais de 38 especialidades de residência médica, né? E a gente conseguiu pela primeira vez abrir a residência de anestesia no Cariri, que foi uma luta para a gente conseguir abrir. Abrimos também residência de cirurgia geral no Quixaramubim. E a nossa luta agora é abrir cada vez mais residências de especialidades, que são essas altas especialidades que a gente não consegue levar. Sim. E se a gente abre, por exemplo, nos nossos regionais que a gente tem em cada região, a gente vai fixar, porque o residente ele acaba ficando no hospital que a gente faz residência. Eu tiro por mim, né? Eu fiz minha residência no Hospital São José e lá fiquei. Tá, né? Chegou a diretora de lá, né? O São José é a minha paixão. É a minha paixão. Então, eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. Tem que ter mais profissionais? Tem. Temos que ter campo de prática bom, onde ele aprenda bem, seja bem formado. E, acima de tudo, vamos fazer especialista. Especialista para o interior, porque a gente não vai ter suficiente. A gente tem uma situação de aumento de casos de autismo e a gente sabe que a gente não tem neuropediatra suficiente. Agora, a Secretaria também está com outra estratégia, que é a estratégia da Secretaria, mas a estratégia também nacional, do governo federal, que é a questão da telemedicina. Tá. Né? A pandemia foi determinante para a telemedicina ser legitimada e ser propagada, né? Exatamente, e a gente não pode voltar mais atrás. Ela permite que a gente consiga ter especialistas altamente qualificados assistindo o paciente lá no interiorzinho do Ceará. Então, o serviço de telemedicina da Secretaria expandiu. Esse ano a gente está com mais de 20 especialidades e só de janeiro para cá já fez mais de 600 consultas de telemedicina e teleconsulta, porque são diferentes. Tá. A teleconsulta, o médico lá do interior vê um paciente, pede um parecer, aí ele coloca lá no site pedindo o parecer, o especialista que ele quer. E a telemedicina é sincrônica, ou seja, eu marco, olha, eu quero uma consulta com um endocrinologista, aí ele marca o paciente, vai para a consulta lá no posto de saúde e ele se conecta com o médico do nosso sistema e ele atende o paciente lá, o médico e o nosso médico aqui. Tá. Aqui a senhora tem uma espécie de sala com médicos trabalhando? Sim, exatamente. A gente tem sala com médicos trabalhando, com escala, que inclusive é colocada lá no nosso site para o médico ter acesso e saber qual o dia que tem o especialista XYZ. Ah, ok. Tá? O médico lá no município. Exatamente. Para ele ver, olha, eu vou marcar uma consulta para o meu paciente com um especialista da endocrinologia que está lá, entendeu? Aí deixa tudo programado, o paciente vem e se conecta, a gente fez. A gente está fazendo até exame de olho com o oftalmologista da gente na secretaria. Existe um aparelhozinho que a gente deixa em cada local. E aí o médico lá bota o aparelho e a gente consegue visualizar e o médico dá o diagnóstico. O Cinturão Digital foi determinante para isso? Determinante, né? E o governador Eumano está trabalhando com a expansão maior ainda das redes de comunicação, das redes de internet, levando para todas as escolas e estendendo para os postos de saúde. Nisso, eu imagino que o Ceará esteja à frente de outros estados por conta da rede. Né? Eu também acredito e eu acho que essa questão da telemedicina para a gente aqui vai ser muito, muito determinante para mudar a situação dos especialistas, viu, Jocely? E para o Brasil inteiro. Tá. Bom, para ir concluindo, eu tenho 2 pontos que falam não apenas com a secretária, mas com a infectologista que a senhora é. Um é a AIDS. Estou falando de uma doença que ainda não tem cura, tem medicação que dá qualidade de vida para o paciente, como soro positivo, né? E eu estou falando de vacinação para a Covid-19, né? A gente viu a infectologia ser a pauta do dia durante esse tempo todo da pandemia. E aí eu pergunto à senhora, as pessoas, primeiro, perderam medo do HIV? Segundo, as pessoas desaprenderam a importância da vacina por conta dessas campanhas falaciosas? Excelente pergunta, Jocely. Eu acho que precisava... Que bom que você perguntou. Em relação a HIV, acho que uns 15 anos atrás, a doença ela teve um alarde em 1988, né? E aí a gente houve a morte de pessoas famosas, gerou comoção, então acho que a gente passou uns 15 anos tendo muita informação. E depois, né, acabou, você não veio muito falando. E a gente continua vendo as pessoas aumentando o contágio, né? A gente sabe que nós temos terapias fortes, terapias pesadas, que a gente chama de terapia HAART, que o paciente consegue viver muito tempo, o paciente tem uma qualidade de vida boa, mas a gente não está conseguindo levar o público mais jovem que tem que usar proteção na hora de ter relação sexual. Porque não é só HIV, Jocely,
os dados agora, já apresentados pela vigilância, mostram um aumento de sífilis congênita. A gente está tendo uma doença milenar, que é a sífilis, e que tem cura, e que a mãe está sendo detectada no pré-natal, a gestante, e o pior, não está sendo tratada porque as crianças estão nascendo com sífilis congênita. E por que que pega? Porque as pessoas não estão usando proteção, não estão se lembrando que existem doenças venéreas, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que voltar a falar sobre HIV, sobre AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis, que agora é IST, infecções sexualmente transmissíveis, para uma população jovem que acha que essa doença não existe mais. Existe, mata, tem sequela, né? E é uma doença que tem tratamento, mas ainda não tem cura, que é o HIV. Tem outras doenças sexualmente transmissíveis que têm cura e que chamam a atenção porque está aumentando. Sim. Né? Ou seja, muita falta de informação, que a gente vai ter que trabalhar. Tá. E vacinação, hein? Vacinação, o Brasil ele era protagonista da imunização e depois da pandemia, com muito fake news, muita história, que é reação adversa, nossos indicadores caíram. E a gente tem trabalhado muito. Ano passado, a gente trabalhou muito para voltar nossos indicadores. Nós tiramos o primeiro lugar de vacinação de poliomielite, né? Está com uns 10 dias que saiu o resultado. Estamos no segundo lugar de vacinação para Covid para criança, mas o número ainda é muito baixo, né? E a gente tem que criar estratégias diferentes. Esperar que as pessoas vão ao posto de saúde se vacinar, tem que acabar com isso, tem que levar a vacina para a população, o mais próximo possível. Na escola, aproveitar as oportunidades. Tá. Eu sempre digo que tudo é oportunidade para vacinar. Tá. Né? Tem que mudar isso e mostrar, olha, eu tomei a vacina da influenza logo no começo, que inclusive esse ano foi antecipado. O Nordeste sempre brigou com o Ministério da Saúde para trazer a vacina da influenza antes. Por quê? Porque a nossa chuva começa no final de janeiro, sazonal, né? Sazonal. É. E esse ano a gente conseguiu, mas não conseguiu levar as pessoas para se vacinar, né? Uma vacina altamente eficaz, com pouquíssimo efeito colateral, né? E que causa uma repercussão, porque uma influenza numa gestante mata, uma influenza no idoso mata, que é a vacina da gripe, né? Então, assim, a gente vai ter que mudar as estratégias para atingir a população. Secretária, teremos uma pauta muito mais ampla, porque falar com a secretária da Saúde é muito assunto. Infelizmente, o tempo acabou. Agradeço muitíssimo a senhora, desejo boa gestão. Obrigada, agradeço de novo o convite. Muito obrigado. Conversamos com Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde do Ceará, nesse primeiro programa da temporada 2024-2025 do Anuário do Ceará. Anuário do Ceará, que é uma publicação impressa, edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, com informações completas sobre o Estado em diversas dimensões, incluindo a saúde pública também. Você pode ler o anuário em edição online, portanto gratuita, em anuariodoceará.com.br. Você pode também ver a coleção completa dos programas, esses programas que você começa a ver hoje aqui no canal FDR, no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Ou ainda, você pode ouvir o programa no formato podcast na sua plataforma preferida. Eu lembro a você que o anuário também está no Instagram, em Anuário do Ceará. Você pode aproveitar e também visitar a Fundação Demócrito Rocha no Instagram. Obrigado pela audiência, até o próximo programa.